E aí, pessoal dos nonos, tudo bem? Professor Wagner aqui e a gente vai começar mais uma aula de geografia. Antes da gente começar, como vocês conseguem ver, né? Eu mudei a tela aí, estou fazendo algumas mudanças, vamos ver aí algumas ideias, como é que vai sair, né? Acho que ficou bem geográfico essa imagem, né? Bom, antes da gente ir direto para o assunto da aula, que você já sabe por causa do título aí no vídeo, algumas recomendações, né? Nonos anos, lembre-se, deixar um comentário nessa aula conta como nota de participação. Eu estou registrando, eu estou anotando todo mundo que está deixando os comentários. Essa aula aqui, ela já é um conteúdo gravado, porém eu coloco como estreia, né? Então, eu estou aí nos comentários, vendo as dúvidas. Às vezes, assim, é uma dúvida que eu já não respondo logo de cara, porque é uma dúvida que às vezes eu tenho que pesquisar, tenho que dar uma lida, mas eu estou acompanhando, tudo bem? De forma geral, assim, eu estou vendo poucas dúvidas, né? Mas, gente, teve dúvida, não tenha vergonha, pode deixar. Se você não está assistindo essa aula no momento da estreia dela, eu respondo mesmo assim, tá? Relaxa, que eu tô sempre, todo dia eu tô olhando lá, vendo se está tendo algum comentário novo ou não, se está tendo alguma dúvida, tá? Fica tranquilo com relação a isso, beleza? Outra coisa, antes da gente continuar, procurem se organizar certinho, né? Ah, organizar seu horário de estudo, né? Para que não fique pesado. A gente já está aí chegando do meio, já estamos no meio e já indo para o final do ano e começa a ficar já cansativo, a gente entende, né? Então, pô, se organizem. Se vocês organizar seu horário certinho, vocês vão ver que não fica pesado, tá? Até sobra tempo. Bom, então vamos lá, vamos para nossa aula hoje com o cabelinho bagunçadinho, né? Mas não tem problema nenhum. A gente vai falar então de indicadores econômicos. Ó, até mudou a tela, tudo aí a formação, né? Bom, a ideia de entender os indicadores econômicos, bom, nas últimas aulas, então eu expliquei o que eram os setores da economia, falei dos setores da economia na Ásia, Europa e Oceania, né? E só que aí lá nas apresentações apareceu uma palavrinha lá, o PIB, né? Então vamos entender o que é esse PIB e aí eu vou dar alguns exemplos desses três continentes que eu ando falando nas últimas aulas, né? Então vamos lá. Galera, é uma aula um pouco mais conteudista, tem muita coisa, então o que eu recomendo? Quem aí é dos nonos anos lá do PEI Paula Santos, né, aqui no interior de Salto, essa apresentação que eu estou utilizando nessa aula está disponível no Google Sala de Aula. Então, a partir do momento que eu já botar o vídeo, né, eu vou deixar lá bonitinho, é, baixa depois, faz suas anotações. Quem não é da escola, né, mas está aqui assistindo mesmo assim, vai pausando, faça suas anotações ou qualquer coisa, assista tudo de uma vez, depois volta. É bacana isso, porque esses indicadores que eu vou mostrar para vocês, vira e mexe está caindo em concurso, cai no vestibular, não necessariamente o que ele é, mas algum tipo de exercício, alguma atividade em que vai falar sobre eles, né? Ele vai trazer valores, vai pedir para você fazer uma interpretação. Então, assim, essa aula aqui em específica, galera, é bacana fazer suas anotações no caderno e prestar atenção, porque uma vez que você entendeu isso, galera, já era, tudo bem? Vai embora o conhecimento, porque, mano, não tem mais como esquecer, tudo bem? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender PIB, tá? O PIB é famoso porque sempre fala nas aulas de geografia, né? Em algum momento a gente vai falar do PIB, né? E aí a gente sempre fica PIB, né? Vendo as notícias, vê tudo, né? Parece barulhinho, é PIB. Mas o que é esse PIB? Então vamos lá. PIB é o Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto, então é assim, é tudo aquilo que o país produz de riqueza, que vai gerar riqueza, tudo bem? Então, o PIB, ele vai dizer para mim quanta riqueza aquele país produz, geralmente no período de um ano. Eu posso ver o PIB em outros períodos? Posso. Na maior parte das vezes, galera, é só e no período de um ano, porque aí você consegue ter uma noção do crescimento ou da diminuição anual. Mas você pode falar também
PIB trimestral, os 3 primeiros meses do ano, qual foi o PIB até então. Mas é meio difícil a gente ver assim nas notícias PIB por menos de um ano, tá? Uma coisa que tem bastante nas notícias é a estimativa. Ó, ainda não deu um ano, a gente espera que em um ano, se manter as características atuais, vai crescer ou vai diminuir tanto. Bom, vamos lá. Essa riqueza é tanta riqueza produzida pelas empresas privadas, né? As empresas aí que não são do Estado, tanto a riqueza produzida pelo Estado. Então eu vou pegar tudo, toda a riqueza, não importa se ela é privada, se ela está vindo de alguma companhia específica, de uma pessoa, sei lá o que, ou se é do país. Eu junto tudo e falo, ó, esse é o PIB do meu país, é o produto interno bruto, tá? Tudo bem? Bom, o produto interno bruto, ele vai indicar então para mim se aquele país está produzindo muita riqueza ou pouca riqueza, tá? Porém, o PIB ele tem um probleminha, que ele só fala geração de riqueza. Ele não fala para mim se essa riqueza está sendo bem distribuída, como é que tá. Para tentar dar uma diminuída, né, ou melhor ainda, né, para tentar ter uma ideia melhor da riqueza produzida pelo país, também entrou nesse cálculo, né, também tem um indicador chamado PIB per capita, tá? Per capita, vem do latim, significa por cabeça. Então, é a riqueza produzida por pessoa. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego o PIB e eu divido pela população existente do país naquele ano. Então, aqui a gente está em 2020. Para ver o PIB de 2020, Brasil, por exemplo, eu peguei toda a riqueza do Brasil produzida em 2019 e dividi pela população brasileira em 2019. Então, do primeiro dia de janeiro até o último dia lá, o último dia do ano em 2019, lá 31 de dezembro, qual era a população do Brasil no último dia? Era X. Então, eu vou pegar o PIB, vou dividir por esse X, e aí eu vou ter o PIB per capita. Ou seja, se a riqueza do Brasil fosse dividida igualmente entre a população, qual que seria a riqueza de cada pessoa, tá? Como a gente pode ver, o PIB per capita, a gente sabe que vai ter pessoas que ganham muito mais e pessoas que ganham muito menos ao longo de um ano. Então, apesar do PIB per capita me dar uma ideia da distribuição de riqueza, a gente sabe muito bem no nosso dia a dia que a riqueza não é bem distribuída em lugar nenhum, tudo bem? E aí, também fizeram um outro cálculo para tentar melhorar como a gente consegue ver os indicadores econômicos de um país, que é o PIB per capita PPC, ou seja, a paridade de poder de compra. O que é isso daí? A gente sabe que a capacidade de comprar coisas muda de país para país, né? Tem países em que o dinheiro dessa pessoa compra muita coisa e tem outros países que o dinheiro daquela pessoa não compra quase nada, tá? Então, o que foi feito? Para se ter uma ideia melhor da riqueza produzida pelo PIB, o pessoal pegou e criou uma espécie de cesta básica, né, com várias aspas, tá? Porque ela não existe fisicamente, é só um conceito, do que os itens essenciais para a vida humana, tá? E fizeram a correção por dentro da riqueza de cada país. Então é assim, como o PIB geralmente é divulgado em dólares, né, dólares americanos, por ser a moeda muito utilizada nos acordos, né, nas transações internacionais, pegou essa cesta de coisas básicas, o mínimo básico necessário para a pessoa viver num país, né, que seja algo comum a todos. Quanto é que custa esse mínimo necessário nos Estados Unidos? Então, esse é o básico. Então, a pessoa precisa, para viver, desse tipo de alimento, desse tipo de moradia, desse tipo de... Enfim, pega toda essa cesta básica mínima. E aí vai ver quanto que sai isso nos Estados Unidos. E aí se pega a moeda de cada país e vê o quanto que ela consegue comprar
baseado na sua relação com o dólar. É meio confuso, mas é por isso que chama paridade de poder de compra. Então, eu pego lá o Brasil. Com R$ 100 no Brasil, quanto que eu consigo comprar desses produtos básicos? Pô, não sei. O que eu tenho que ver? Quanto em dólares eu conseguiria gastar em reais? Sacou? Então eu faço essa relação dos produtos básicos. E aí eu vou ter uma ideia do poder de compra de cada país. Tá? E aí vocês vão perceber, que eu vou trazer números aqui, que o PIB per capita PPC, né? Aí já na paridade de poder de compra comparado ao dólar, a coisa muda. Tá? Ele é um problema porque, dependendo da época que você comparou, a relação da moeda local com o dólar vai estar diferente, né, de ano para ano. Então, por exemplo, em 2018, $1 no Brasil não custava o mesmo valor que a gente está vendo agora, no dia dessa aula aqui. Né? Então, vou chutar os valores que eu não lembro de cabeça, acabei esquecendo de pesquisar. Vamos imaginar que em 2018, $1 custava R$ 4, certo? Então, e aí agora em 2019, $1 custa R$ 5. Então, assim, a relação já muda. Então, eu consigo comprar menos coisas básicas porque o dólar, em comparação, para mim está mais caro, tá? Nessa cesta básica que existe, tudo bem? Eu vou mostrar isso em números para vocês terem uma ideia melhor do PIB PPC. Não é muito utilizado, assim, vale a pena a gente ver o PIB PPC para entender um pouco a diferença entre os países, mas geralmente vocês vão ver por aí. PIB per capita. PIB per capita PPC já não é muito fácil da gente ver não, tá? Justamente por causa dessa poder de paridade de compra, de fazer essa comparação em relação ao poder de compra com base no dólar, se usa pouco. Se usa mais em estudos mais aprofundados da situação de um país, mas nas notícias geralmente a gente nem acaba nem vendo, tá? Opa, aqui ó, primeiro de tudo em tabela. Então eu peguei a Alemanha e Grécia representando a Europa, Arábia Saudita e Irã representando a Ásia, porém ali na região do Oriente Médio, Japão e China representando também outra parte da Ásia, Austrália e Nova Zelândia representando a Oceania, e eu coloquei o Brasil como base de comparação, para vocês entenderem. Então vamos olhar o PIB. Olha só, em 2018, todos esses valores aí são de 2018, tá? Em 2018, a Alemanha ela produziu, né, seu PIB, a sua riqueza, foi de 3,948 trilhões de dólares, tá? Comparado ao Brasil, que foi 1,869 trilhões de dólares. Então já dá para a gente perceber aí que no ano de 2018 nós produzimos menos riquezas do que a Alemanha. Olha a China, 13,61 trilhões de dólares foi a riqueza produzida pela China. E aí a Grécia, 218 bilhões de dólares, o Irã, 454 bilhões de dólares. Então dá para a gente perceber que nesse grupo aqui de países que a gente pegou, a maior parte deles, tudo tiveram PIB na casa dos trilhões de dólares, tá? E somente somente três que não tiveram aí no caso, que aí seria a Grécia, o Irã e a Nova Zelândia. Gente, a Nova Zelândia é 20,49. Eu errei a vírgulazinha ali, tá? Por favor, ignora ela. Aí a gente vê o PIB per capita. Eu pego então quanto o país produziu de riqueza e divido pela população. Tudo ali está na casa dos bilhões e milhões de dólares. Olha como a coisa já muda. Por quê? Porque dependendo da quantidade de pessoas que existe no país, a dividir a riqueza total pelo número de pessoas muda os valores. Então, a China, olha só, a China, o segundo país mais populoso do planeta. Se eu pego toda a riqueza que ela produziu e divido pela população, o PIB per capita, o PIB por pessoa dela, é muito menor do que o da Alemanha, por exemplo,
do que o da Grécia, do que da Arábia Saudita, tá? Fica ali, ó, o do Brasil ainda já chega perto, mas é por quê? Porque são países populosos, são países que têm muitas pessoas. E quando você pega a riqueza total e divide pelo número de pessoas, obviamente, esse número cai. Tudo bem? Agora, olha o PIB per capita PPC. Então, quando estou ajustando o poder de compra baseado no valor do dólar, né? Quanto a pessoa conseguiria comprar dos itens básicos em dólares. Olha como a situação já muda no caso da Alemanha. Então, na Alemanha, as pessoas conseguem comprar muito mais do que o PIB per capita. Tá vendo? Então, o PIB per capita ajustado ao poder de compra mostra para mim que na Alemanha as pessoas conseguem comprar muito mais do que o PIB mostraria. Então, já dá uma ajustada. Então, só com o PIB ali ajustado ao poder de compra, eu consigo ter uma noção que na Alemanha eu tenho uma economia forte em que as pessoas conseguem comprar. Olha só. E aí até aqui no caso do Brasil a gente vê que, apesar de ser um país que a gente sabe que a riqueza é mal distribuída, o poder de compra das pessoas, baseado somente em números, galera, de forma geral, é muito maior do que a riqueza produzida no país. Tá? Então a gente tem muita gente no Brasil que consegue consumir coisas. Quais grupos conseguem consumir é outros 500. A gente só está olhando para os números da economia. Tá? Eu sei que uma tabela é meio difícil de olhar, então eu acabei... Cadê meu mouse? Eu acabei aqui fazendo também um gráfico. Olha só. Então, de forma geral, a gente consegue perceber que o PIB ajustado ao poder de compra das pessoas muda, né? A gente consegue ver que todos os países, quando eu ajusto o poder de compra, né, a riqueza produzida por pessoa ajustada ao poder de compra, então eu tenho riquezas maiores do que o que foi produzido, do que se fosse só dividido por pessoas. No nosso exemplo aqui, o único caso que muda é a Austrália, em que o poder de compra das pessoas é menor do que o PIB per capita. Então isso quer dizer que lá dentro da Austrália está tendo algum tipo de crise em que as pessoas não estão consumindo tanto. O que está acontecendo? Então esses números já me traz uma nova pergunta, né? O que está acontecendo na Austrália, por exemplo? Aí é pesquisar, buscar números, conversar, né? Outra coisa que vocês vão perceber aqui, galera, no gráfico, que está PIB per capita PPP. Por quê? PPP é o poder de paridade de compra, mas tudo em inglês. Todos esses valores aqui, esses dados, eu tinha conseguido eles em inglês e aí eu fui traduzindo e aqui na legenda passou. Mas é a mesma coisa. PPP é poder de paridade de compra em inglês, PPC, a versão em português, tá? Em Portugal eles chamam de PPA, poder de paridade de aquisição, tá? Então a gente tem que ler com calma aí, tudo bem? Mas o PIB tem aquela coisa, galera. O PIB só está vendo dinheiro, tá? Na nossa realidade, a gente sabe que essa riqueza não está bem distribuída, não. Mas como olhar essa riqueza distribuída? Então a gente vai agora olhar outros indicadores econômicos que podem me mostrar isso. Por exemplo, o IDH. O IDH ele foi criado na década de 90 e ele foi adotado pela ONU para poder ver não só o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento social de um país. Tá? E aí o que a ONU faz? Né? O que esse IDH faz? Ele olha três coisas, três itens. Ele olha a renda, então, que é o PIB, basicamente, a renda nacional bruta per capita PPC, que a gente já viu, tá? Ele vê basicamente o PIB, né? A longevidade, ou seja, a expectativa de vida ao nascer, a esperança de vida ao nascer. A pessoa nascendo naquele país, naquele ano, com base na disponibilidade de saúde, higiene, educação, segurança, violência ou não, com base nisso tudo, quantos anos essa pessoa vai viver, tá? É a esperança de vida, é a expectativa de vida. E a questão da educação. Aí no caso da educação, ela olha para dois itens, tá? O tempo que a pessoa estuda, né? Então eu coloquei anos de escolaridade esperado, quanto tempo essa pessoa
deveria estudar e quanto tempo, em média, essa pessoa de fato estuda. Então, ela olha dois dados. Ela pega todos esses valores, põe dentro de uma fórmula matemática e esse resultado vai ser algo entre 0 e 1. Quanto mais próximo do 1, melhores as condições daquele país. Quanto mais perto do 0, piores as condições daquele país. Nesse caso, não existe um país com valor 1, seria o país perfeito. Isso não existe. Um desses três itens sempre vai jogar o valor lá para baixo. O país ele pode ter uma expectativa de vida altíssima, a questão da educação também pode ser alta, mas a economia do país foi mal naquele determinado ano. Caiu o IDH. Ou a economia foi muito bom, a educação muito boa, mas deu algum problema de saúde que caiu a expectativa de vida das pessoas. Mexe o IDH, que é uma coisa que a gente vai reparar aí nos próximos anos com o cálculo do IDH por causa da Covid-19, né? Que está aí diminuindo a expectativa de vida das pessoas, tá? De forma geral no planeta. Mas o impacto disso a gente vai saber só quando tiver uma vacina e tiver vários estudos levantados. Aí eu peguei aqueles mesmos países lá do PIB e peguei o IDH deles, do ano de 2018 também. Aí o que a gente percebe? No IDH, a ONU dividiu o valor do PIB em 4 grupos. De 0 até 0,550 é chamado de IDH baixo. Então, o desenvolvimento humano naquele país é baixo. Entre 0,550 e 0,699, médio. Entre 0,700 a 0,799, elevado. E acima disso, muito elevado. Tudo bem? E aí, quando a gente olha aqui na tabela, ainda com o Brasil, para a gente ter uma base de comparação, eu percebo que a Alemanha tem um ótimo IDH, aí o Irã já cai bastante, o Brasil já cai bastante, né? A China também já cai, mas de forma geral eu consigo perceber que muitos países da Europa, da Ásia e da Oceania têm ótimos indicadores de IDH. Qual que é o problema do IDH, galera? O IDH tem problemas, tá? Que nem o PIB não tinha problemas, tá vendo só o lado econômico e não tá... vou até voltar lá aqui onde explica. E não tá falando da distribuição da riqueza. O IDH também. Por exemplo, o IDH ele é muito suscetível ao que está acontecendo no país, né? Então, um problema de saúde, uma guerra vai derrubar o IDH. A questão da educação é muito criticada. Olha a moto. Não sei se deu para ouvir a moto, mas olha a moto passando. A questão da educação, porque olha só, o IDH ele está vendo tempo de estudo, ele não está falando da qualidade daquele ensino. Muitas vezes a gente pode passar aí 15 anos estudando, mas se nesse 15 anos a qualidade do estudo não foi boa, de que adianta, entendeu? Você passou 15 anos estudando e você ainda assim tem uma qualidade de conhecimento educacional muito baixa. Ou você passa menos tempo estudando, porém a qualidade é excelente, mas isso não é contado, a qualidade não é vista no IDH, né? Até um exemplo que fala que você pode ter um país aí de riqueza altíssima, em que as pessoas, todo mundo consegue viver mais de 100 anos, porém, se eles frequentam pouco, né, uma nação de analfabetos, o IDH cairia bastante por causa disso. Tá? Então, alguns críticos falam que o IDH não deveria olhar só para esses 3 itens, ele deveria adicionar outros itens junto, como a questão ambiental, a questão até da qualidade, né? Trabalhar a questão da qualidade para ter uma ideia melhor. Porém, galera, é importante a gente ter em mente que nunca vai existir um indicador perfeito. Todos eles têm falhas, todos eles vão estar deixando de analisar alguma coisa, tá? A solução, eu vou falar isso no final. Bom, além do IDH que a gente já viu aqui, tem um outro. O meu mouse está meio zoado, eu aperto, ele vai passando rápido. Tem o índice de Gini. Esse daqui a gente não escuta falar muito não. Esse daqui já é mais obscuro para nós, né?
Aliás, galera, é até bom porque o índice de Gini, se eu não me engano, vocês do nono ano estarem vendo agora, se eu não me engano, só vai voltar a falar do índice de Gini no terceiro ano do ensino médio. E olha lá, galera, tem professor ainda mais no ensino médio que passa por cima do índice de Gini, fala mais do PIB, fala mais do IDH e esquece o índice de Gini. Então vamos ver aqui a questão do índice de Gini, que é bacana para a gente entender. O índice de Gini, que também é chamado de coeficiente de Gini, ele vai medir a desigualdade da distribuição da riqueza. Então é um cálculo matemático que, galera, eu nunca entendi aquele cálculo matemático. Sinta-se à vontade para pesquisar, para ver. Se você entender e quiser me explicar, sou todo aberto a entender, mas eu nunca entendi aquilo lá. Eu só aceito os valores, tudo bem? Então o índice de Gini, ele vai medir se a riqueza daquele país é bem distribuída ou mal distribuída, tudo bem? Ele vai pegar alguns fatores econômicos, vai colocar na fórmula matemática e vai ter um valor entre 0 e 1. Alguns locais pegam esse valor entre 0 e 1 e multiplica por 100, para ficar mais fácil da gente entender e não confundir com o IDH. Mas tanto entre de 0 e 1 a 0 a 100, a lógica é a mesma, que é o quê? Quanto mais perto do zero, a distribuição de riqueza daquele país ela é melhor distribuída, ela é mais igualitária. Quanto mais perto do 1, mais desigual a distribuição de riquezas. Qual o problema do índice de Gini? O índice de Gini também não é infalível. O índice de Gini está olhando a distribuição da riqueza, ele não está vendo se o país está produzindo muita riqueza. Então, se eu tenho um país muito pobre, a diferença entre a pessoa que tem pouca riqueza com o que tem muita riqueza, muitas vezes é pequena, né? Porque já é um país pobre, de forma assim, em geral, todo mundo é pobre, só que a diferença do menos pobre para o mais pobre é muito pequena. Ou eu tenho um país muito rico, com péssima distribuição de riqueza. Então a diferença entre os mais ricos e os mais pobres é gigantesca. Tal qual o IDH, que não existe país 1, né, com a qualidade 1, no índice de Gini também não existe um país 1. País 1 significa que somente uma pessoa naquele país teria toda a riqueza produzida, enquanto que o restante não teria nada. Não é isso que acontece, tá? Mas chega perto. Quanto mais perto do 1, mais desigual é, tá? Aí, galera, com isso, é bacana que eu vou mostrar aqui para vocês, com base aqui nos países que a gente estava analisando. Olha só, a Alemanha, a diferença entre os mais ricos para os mais pobres, no índice de Gini é de 29, então não é uma distância muito grande. A leitura que eu faço é a distribuição de riqueza na Alemanha, ela é mais igualitária, ela tenta chegar mais perto, tá? Agora, quando eu olho aqui, por exemplo, o Brasil é muito desigual, tá? A galera mais rica tem muita riqueza e muita gente não tem essa riqueza, tá? No caso da China, por exemplo, a distribuição da riqueza, tá? É alta também, né? No caso ali do Irã, também muito alto, bem próximo que a questão do Brasil. E aqui a Arábia Saudita, vocês estão vendo que está em branco, porque simplesmente eu não achei os valores. Não achei divulgado em lugar nenhum os valores da distribuição de riqueza na Arábia Saudita. Tudo bem? Esses valores é tudo construído com base em dados divulgados pelos países. Isso já indica para mim que a Arábia Saudita não costuma ficar divulgando seus dados para análise, tá? Bom, lembra que eu falei para vocês da melhor forma de analisar um país? Então, não é só pegando um indicador, pega vários. Então eu quero entender como é que está o Brasil social e economicamente. Então eu vou olhar o PIB, eu vou olhar o IDH, eu vou olhar o índice de Gini. Então olha só a leitura que eu faço. Eu pego o PIB do Brasil, quase 2 trilhões. Por 2 trilhões de dólares é muito dinheiro, tudo bem? Eu olho o PIB per capita, tá dando aí quase 9 mil, 10 mil dólares por pessoas, é muito dinheiro, tá?
Eu olho o PIB PPC, pô, o poder de compra do brasileiro naquele ano estava alto, então eles estavam conseguindo comprar bastante coisa, tá? Mas aí eu olho o IDH, aí eu olho no IDH e eu vejo o quê? Pô, apesar do Brasil produzir muita riqueza, o IDH me mostra que na área da saúde, que é a longevidade, e na área da educação, o negócio está feio. Então ele produz muito dinheiro, mas as outras áreas importantes para o lado social estão fracas. E aí eu vou lá no índice de Gini, o que ele mostra para mim? Olha só, o Brasil produz muita riqueza, educação e saúde no Brasil, o negócio não está legal, e olha a distribuição dessa riqueza. O Brasil tem uma péssima distribuição de riqueza. Não quer dizer que eu tenho que pegar e tirar o dinheiro dos mais ricos e dar para os mais pobres, mas eu tenho que garantir que os mais pobres eles tenham acesso a riquezas, tá? Que estão concentradas, os acessos estão concentrados na mão da galera mais rica. Tudo bem? Olha só, tá vendo? Eu peguei 3 indicadores diferentes, né? Pensando no PIB como uma coisa só, tá? E, e aí eu já consegui fazer uma leitura melhor do país, entendeu? Não é uma leitura perfeita, mas já é uma leitura melhor do que se eu olhasse um item só. Então eu pego lá da China. Pô, a China tá, produz muito dinheiro. PIB, o país que o maior PIB do planeta, tá? Mas o IDH da China me mostra, e o índice de Gini já me mostra que lá na China essa riqueza não está sendo bem distribuída. Onde que não está sendo bem distribuída? Nas áreas da China que é capitalista, na China como um todo. Então, olhar esses 3 itens, eles me geram perguntas que me faz procurar entender melhor esses outros países, tá? Para vocês terem uma ideia, galera, eu posso pegar o PIB e olhar por estado. Pensando aqui no Brasil, olhando o PIB dos estados. Eu posso pegar o IDH e o IDH dos estados, o IDH municipal. Aliás, o Brasil faz isso, tá? Que é IDHM, IDH barra municípios, tá? E eu posso olhar também o índice de Gini pelos estados, pelas cidades. Cada país pode fazer isso. Ele pega esses dados, adapta para a sua realidade para poder ter esses valores que me permite ter visões de como está o meu país, como está a minha região, como está a minha cidade. Tudo bem? Tá? Então o que a gente consegue perceber? Vamos fazer então para finalizar uma ligação ao que a gente estava estudando, que na Europa, de forma geral, com base nos 2 países, a gente percebe que o PIB é alto, obviamente não é homogêneo, né, todos os países, que na Ásia a gente vai ter grandes diferenças, né, em que países do Oriente Médio vão ter um determinado PIB, uma determinada situação diferente de outros países da Ásia, e que na Austrália e Nova Zelândia eles estão ali, os dois estão equilibrados, né, uma região ali entre os 2 grandes estão equilibrados. Porém, não é homogêneo, como eu já falei na aula passada, né? Tudo bem, pessoal? Eu espero que tudo tenha ficado claro, mais ou menos. Eu espero que essa aula faça surgir questionamentos e que esses questionamentos apareçam aí nos comentários, que a gente possa conversar sobre, que leve você a curiosidade de sair pesquisando os PIBs, o índice de Gini, o IDH de outros locais do planeta, para você aprender a fazer algumas leituras, entender algumas conjunturas, né? E a gente vai continuar o nosso assunto, né, falando aí dessas regiões do planeta na próxima aula, semana que vem. Lembrando, né, use máscara, álcool gel, não fica saindo de casa sem a necessidade, galera. Se organizem, ajude seus amigos que estão com dificuldade também, né? Vamos todo mundo se organizar. Se todo mundo se ajudar, a gente sai dessa pandemia o mais rápido possível, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu vejo vocês semana que vem, na próxima aula de Geografia. Tchau, tchau.